E palmeirenses, cara, assim, vamos. Primeiramente, uma boa semana a todos. Hoje é segunda-feira. Não fiz nem pré-jogo, não consegui gravar antes esse vídeo. Tava corrido meu final de semana. Vamos falar desse derby aí. Eu acho que as coisas agora elas começam a voltar ao normal. O lado verde sempre foi o lado dominante, né? Foi o lado predominante do derby, assim, os números não mentem. Eles têm a contagem deles lá que eles gostam, né, de esquecer as partidas do torneio início, né? Falam que não tem chancela da FIFA, que não sei o quê. Mas é sempre bom a gente falar que futebol é futebol, né? Sendo partidas do torneio início ou não, o Palmeiras tem sim vantagens. E assim, começou um burburinho aí a respeito de um influencer do Corinthians falando fazendo revisionismo histórico totalmente torpe a respeito de torneios amistosos, falando que a antepenúltima rodada de campeonato era uma decisão entre Palmeiras e Corinthians. Assim, a gente sabe que decisão é final e eles ganharam sim o Paulistinha deles lá. Foi uma final que eu acho que eles jogaram minimamente melhor que a gente, por isso que foram campeões. Mas conseguimos, né? Ontem, né? No sábado, 6h30 da tarde, partida realizada na Arena Barueri, colocar tudo de volta à normalidade, né? Tudo de volta aos trilhos, né? O Palmeiras jogou muita bola. Teve o lado sim que por tá pressionando muito no começo do jogo, na hora que fez os 2-0, o Palmeiras meio que, né, sentou em cima do resultado. Mesmo assim, no segundo tempo, o Palmeiras teve chances. Assim, gente, para mim foi uma partida muito acima do Palmeiras. Principalmente nos 20, 25 primeiros minutos de jogo. E depois ali no segundo tempo o Corinthians deu uma equilibrada, mas no primeiro tempo. No primeiro tempo o Corinthians, depois dos dois gols do Palmeiras, o Corinthians saiu um pouco de trás, foi para cima, não arrumou muita coisa. E aí no segundo tempo também o Palmeiras eu acho que fez um jogo melhor do que no primeiro tempo, quando tinha feito os dois primeiros gols, né? O Palmeiras veio com Everton, três zagueiros, Bruno Fux, Gomes e Mikael. O Murilo sentiu e foi diagnosticado uma lesão na coxa, na posterior da coxa. Acho que vai ficar umas semaninhas aí de molho. Zero novidades, né, para um time que cada rodada tem um desfalque diferente, né? A gente não tem sossego. A última baixa nossa foi o Veiga, agora o Murilo. Na ala esquerda, o Piquerez. Excelente partida do Uruguai. Excelente. Para mim é o jogador mais regular do Palmeiras há pelo menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. O jogador mais constante do Palmeiras. Na ala direita, Felipe Anderson, do lado certo. Olha só, Abel Ferreira. Olha só, quem diria. No meio campo, Emiliano Martins, que fez uma partida boa. Fez uma partida muito boa. Richard Rios, que, assim, ao contrário de tudo que vem acontecendo, ele jogou muito bem, não inventou moda. Era bola no mato, que era jogo de campeonato, não tentava dar driblezinho de futsal na intermediária, nem na zona de defesa nossa. No meio campo, ali o Estevão acho que jogou um pouquinho mais por dentro, o Facundo Torres pelo lado dele e o Vitor Roque também. Que pecado anular aquele gol do Vitor Roque, que pecado, cara, que pecado. Acho que se tem uma coisa para se lamentar desse jogo é do gol anulado do Vitor Roque, que, nossa, tirar a zica em cima dos caras seria melhor ainda. Mas assim, eu acho que dos males o menor, né? O Palmeiras jogou muita bola, o Vitor Roque jogou muito bem. O Palmeiras não teve aquela Estevão dependência que vinha tendo nos últimos jogos, aquela, solta no Estevão. Não, o Palmeiras agora tem alas que são muito mais pontas, assim, são jogadores que são muito melhores explorados ofensivamente do que defensivamente. Até por isso os três zagueiros, né? O Palmeiras ataca com mais gente, faz pressão com mais gente na área adversária.
Então, assim, o Piquerez jogou muita bola, fez um golaço, um golaço. E Emiliano Martins, aí eu acho que foi um pouquinho de falha do goleiro dele, sim. O primeiro gol não. Mas o do Emiliano Martins eu acho que dava, era defensável lá pro frangueiro deles lá. Que os caras não são muito fãs desse Matheus Donelli, não. Apesar de ser goleiro de base de seleção brasileira, eu acho, se não me engano. Gente, foi um jogo assim muito bom do Palmeiras. O Paulinho entrou no segundo tempo. Eu vou falar dos jogadores que entraram agora. O Paulinho foi muito bem, tá? O Paulinho foi muito bem. Teve chance. Eu acho que as chances eu acho que foram muito mais do acaso do que demérito dele ter perdido. Uma foi um chute da entrada da área e outro foi um cruzamento, meio finalização que o Matheus Donelli acaba afastando e o Flaco quase chega para completar pro gol. Giai jogou muita bola. Aníbal Moreno jogou muita bola. Gente, o Palmeiras, assim, dá pra falar que foi uma partida irreconhecível do Palmeiras há muito tempo. Há muito tempo. O Abel falou em coletiva que aquele 1-1 no Allianz Parque, o Palmeiras foi até melhor que esse jogo. Gente, eu discordo totalmente. Aquele jogo lá, apesar da gente ter feito 1-0 com o Maurício, o Palmeiras não jogava com um cara fixo no ataque, né? Dessa vez a gente tem o Vitor Roque, né? O Vitor Roque tá jogando bem. E eu acho que o Palmeiras apertou mais, encurralou mais o Corinthians nesse jogo. Aí eles vão falar assim agora, é um joguinho de 3 pontos, não sei o quê. Gente, pra mim, tá? Pra mim, tirando toda a lamentação e a decepção que foi a final do Paulista, o Brasileirão agora é o campeonato mais importante, tanto pra gente quanto pra eles principalmente, porque eles pouparam na Sul-Americana, Então, assim, era o derby mais importante. Depois do Paulista foi esse. A gente ganhou. Então eles vão usar essa desculpinha. A taça tá com a gente, mas os caras estão remoídos por dentro. Os caras estão com o coração partido porque eles viram que o timinho deles... Quando tem derby e o Palmeiras não é aquém daquilo que pode entregar, dificilmente acontece. Eles fazem aquela partida... Nossa, inusitada, incrível. Não. A final do Paulista a gente sabe que foi o Palmeiras não quis mais que o Corinthians e o Corinthians sagrou-se campeão porque foi isso aqui melhor e mais competente. E teve, né, o Veiga teve a bola da final, não conseguiu fazer o gol. Para mim foi um chutinho telegrafado e totalmente peidinho de véia, né, que a gente fala no futebol, peidinho de véia. E acabou-se que o Corinthians justamente sagrou-se campeão. O outro derby mais importante era esse. Ganhamos pelo campeonato que eu acho que mais relevante. O Corinthians mesmo estava dando mais prioridade ao Campeonato Brasileiro do que ao Sul-Americano. Então, assim, eles não podem também agora ficar, né, desviando o foco. Eu vim aqui e falei, não, parabéns pelo Paulista, não desvie o foco. Agora eles também não podem desviar o foco. Mas a gente sabe que corintiano joga sujo, né? A gente sabe que esperar isso deles é o pombo do xadrez, né? É o pombo jogando xadrez. Quando você tá dando checkmate no pombo, o pombo vai lá e derruba as peças, caga no tabuleiro. Corintiano é assim. Gente, o próximo jogo contra o Internacional, final, tá? É uma final, é uma decisão. É jogo de 6 pontos. Então, assim, não vai decidir o campeonato, eu acho que tem muita coisa a acontecer, mas assim, eu acho que vai ditar muita coisa até lá, até a 38ª rodada. Esse jogo vai ditar muita coisa. O jogo lá no Beira-Rio, vai ser complicado. O Palmeiras não tem bons o vento não assopra pro nosso lado lá, a gente sabe. É um jogo difícil. O Internacional acho que é um dos poucos times, ou o único, se não me engano, que tem mais vitórias no jogo em relação ao Palmeiras do que o inverso. Então, assim, toda hora eu tô assim, gente, porque essa camisa, ó, eu vou levantar aqui para vocês verem. Essa camisa é GG. Ela tem um caimento bom aqui e tal, ela ofusca um pouco minha barriga de cerveja, mas a manga dela fica subindo toda hora, tá? Eu não gosto de camisa assim, né? Então eu tento, e ela já tem uma manga meio curta, então é por isso que eu tô toda hora assim, ela já subiu aqui, ó. Então eu tenho que abaixar. Então o Palmeiras não tem bons números, não tem um bom retrospecto no Beira-Rio. Tem sim conseguindo uma vitória ou outra lá,
A última que eu me lembro é aquela do gol espírita do Danilo, né? Teve a 2016, do gol do Eric. Então, assim, é um jogo sempre muito difícil. Sempre muito difícil. A gente também não pode ser desonesto aqui com vocês. Mas, galera, é isso aí. Tá? Então, o nosso próximo encontro, acho que posteriormente vai ser um pós-jogo internacional. Eu vou tentar gravar na quinta ainda. Tá? O jogo é na quarta, eu vou tentar gravar quinta à noite. E é isso. Tá bom? Com escalação, resumo do jogo, os melhores jogadores. Por exemplo, nessa partida contra o Corinthians, para mim, Piquerez, Emiliano Martini, pelo... Assim, o Piquerez acho que fez uma partida melhor no geral. O Emiliano também, mas é mais pelo gol. Vitor Roque jogou muito bem. E o Felipe Anderson, eu acho que o Abel achou a posição dele, né? Agora não pode inventar mais moda. O Felipe Anderson tem que jogar para aquele lado. Depois que o Veiga voltar, acho que o Veiga pode sim ser uma peça para ser suplente, né? O Maurício também está no banco. O Paulinho, por enquanto, para mim é banco ainda. Tipo assim, foi bem enquanto entrou, mas não deu, né, aquela carta de visita, né? Não deu aquela... Não colocou o pau na mesa, né? Falou assim, tipo, eu sou o Paulinho. Não, tipo, ele foi bem e tal, mas calma, eu acho que dá também para manter no banco por enquanto. Acho que pro jogo contra o Beira-Rio, o jogo contra o Internacional no Beira-Rio, acho que o Palmeiras deve ir sim com a mesma formação. Lembrando que não teremos Rafael Veiga e Murilo. Acho que são esses dois desfalques. Bruno Rodrigues eu nem cito mais, que pra mim já é caso perdido. Com todo respeito ao jogador, tá? Eu sei que ninguém quer machucar de propósito, mas assim, devido ao histórico, devido às lesões, eu acho que o Palmeiras só tá a ponto de fazer a fisioterapia certinho, recuperação ok, treinar com o grupo ok, mas eu acho que não deve ser... Não deve estar nos planos do Palmeiras manter o Bruno Rodrigues. Gente, é isso. Avante. E estamos lá em cima agora. Quem diria também com o Flamengo, olha só. E é isso. Acho que vai ser um campeonato bom. Se o Palmeiras manter essa pegada, acho que vai ser um campeonato bem promissor pra gente. Tá bom? É isso. Pelo pé no peito sempre. Avante.